Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo da nossa série Introdução ao Autoconhecimento. Se você chegou agora e ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveite e faça isso. Curta, comente e compartilhe os nossos conteúdos em suas redes. Assim, você nos ajuda a levar a nossa mensagem a mais pessoas. No vídeo de hoje, nosso assunto girará em torno do tema Os Gregos e a Constituição Tripartite do Homem. Os gregos afirmavam que somos constituídos por três aspectos. Esses aspectos aos quais eles se referiam são totalmente distintos, diferentes, porém são indissoluvelmente ligados. Deveríamos conhecê-los desde crianças para então poder dominá-los. Nós somos seres manifestados e, por sermos, somos duais. Explicando melhor, possuímos dois elementos manifestados, sendo esses a mente e o corpo, embora a nossa constituição não se resuma a esses dois elementos apenas. Além da mente e do corpo, está presente em nossa formação um terceiro elemento. Esse elemento é o nosso espírito e ele corresponde à unidade. Ele se traduz pela essência daquilo que somos. O espírito é conhecido sem o auxílio dos sentidos, fato que pode determinar em nós o seu total desconhecimento, tendo em vista o nosso alto grau de materialismo. Para os gregos, o nous, que traduzimos por espírito, é a parte mais elevada que compõe o homem. Logo, é a nossa parte mais sutil. Ela é tão somente uma energia que não é manifestada. Por isso, nós não podemos vê-la, não podemos tocá-la, não podemos senti-la. Contrapondo-se ao espírito, temos o que os gregos chamavam de psique, que traduzimos por mente, e também o soma, que pode ser traduzido por físico ou simplesmente corpo. Esses dois últimos elementos que compõem a natureza do homem também são conhecidos como personalidade. Mente e corpo constituem-se por fenômenos do mundo manifestado, sendo a dualidade sobre o qual se fundamenta o material e o sensível. Esses fenômenos reúnem todos os aspectos que podem ser explicados pela ciência. Levando em consideração o pensamento filosófico grego sobre a constituição triádica do homem, podemos dizer então que enquanto o espírito é o ser, a mente e o físico correspondem ao existir, à personalidade. Enquanto o espírito é uma energia sutil que faz parte do mundo inteligível, ou seja, não manifestado, não estando submetido às limitações do tempo e do espaço, a mente e o corpo são a expressão no mundo desse ser, desse espírito, ou pelo menos deveria ser. Compreende-se então que a mente e o corpo deveria ser tudo o que é relativo à aparência da expressão do espírito no mundo. Tudo em nós que é manifestado, ou seja, aquilo que é mente, aquilo que é corpo, devem ser conhecidos e dominados, para que eles então se tornem o veículo perfeito de expressão do espírito no mundo. Entre o elemento espírito que nos constitui e o corpo que é manifestado, nós temos a mente. Enquanto nos é ensinado desde a nossa infância os cuidados básicos e necessários que temos que ter e manter para termos um corpo saudável, quase nada ou nada nos é ensinado sobre a mente.
podemos compreender que a duplicidade da natureza humana contrapõe a natureza divina em nós. Essa natureza é eterna, é elevada, é sutil e está presente em nós e pode ser reconhecida como sendo uma centelha divina, uma centelha eterna, que por sua natureza energética também possui a característica de não recair sobre ela a ação do tempo e do espaço. A duplicidade da nossa natureza, ela é explicada, ela pode ser explicitada pelo par espírito, que é de origem divina, e mente e corpo, que são aspectos caracteristicamente humanos. O espírito é eterno e sem forma. No entanto, a matéria, ela é transitória e com forma. O espírito, como já mencionamos anteriormente, não possui forma. É tão somente uma energia sutil e, por assim o ser, temos grande dificuldade em admitir a sua realidade. Essa realidade está ligada ao plano espiritual. Daqui por diante, vamos referir a esse plano como sendo metafísico. Podemos assim denominá-lo porque não apresenta uma forma palpável, uma forma tangível, visível ou sensível. Assim sendo, somos sempre levados a nos determos na parte inferior do ser humano, ou seja, na matéria, o que nos leva a crer que somos aquilo que vemos, aquilo que tocamos e aquilo que sentimos. É na matéria que encontramos a dualidade que é expressa pelo par mente e corpo, que sempre nos parecerá real, por ter forma, por ser tangível às nossas mãos, visível aos nossos olhos, no caso do corpo, e perceptível aos nossos sentidos, no caso da mente. O ser, que é a nossa real essência, possui o seu reflexo no mundo manifestado, como já mencionamos. Esse reflexo se configura como a sua expressão no mundo ou a sua aparência. Noutras palavras, esse reflexo é a personalidade. O ser é unificado, ou seja, é uno, é indivisível, é individual, enquanto o nosso existir ele é composto por inúmeras facetas que são condicionadas pelo meio. O idealismo ou o mundo das ideias seria o meio para se conhecer o espírito, e o empirismo e materialismo daria a conhecer a mente e o corpo e todos os fenômenos a ela relacionados. Nós teríamos então o ser, a identidade, ser, essência, correspondendo à unidade, ao indivíduo, ao indivisível, que é então conhecido pelo idealismo. Tudo isso com seu reflexo no mundo sendo, então, o existir, a expressão no mundo das aparências, correspondendo às várias facetas condicionadas pelo meio, e a maneira para se conhecer, então, seria o empirismo e o materialismo. O espírito é caracterizado por ser a essência do ser. É um corpo sem forma, composto exclusivamente por energias de ordem sutil. A mente e o corpo, por sua vez, são a expressão do espírito no mundo. Corpo e mente são então densos e são dominados pelas aparências, quase sempre condicionadas pelo meio. Somos levados a acreditar que somos essa expressão. Acabamos nos confundindo com uma infinidade de experiências fragmentadas que resultam das opiniões do meio sobre nós. Consequentemente, damos respostas a isso e sequer nos damos conta que não conseguimos integrar
ou unir cada um desses fragmentos que compõem essa coxa de retalho que pensamos ser a nossa real identidade. O espírito é um corpo caracterizado pela energia extremamente sutil que apresenta, como já afirmamos anteriormente e voltamos a reiterar. Ele é por nós desconsiderado na maioria das vezes, pois não podemos tocá-lo, não podemos vê-lo, não podemos senti-lo. Isso se deve ao fato de vivermos na era do sensível, na qual somente aquilo que pode ser visto, que pode ser tocado, que pode ser sentido, pode ser considerado como real. Na antiguidade, o espírito era considerado eterno e a personalidade, o corpo e a mente, que nasce e morre, que vem a existir e que deixa a existência, era considerada transitória. Hoje, isso se inverteu. Contrariamente ao que hoje concebemos, os antigos tinham o corpo e a mente, ou seja, a personalidade, como algo temporário, como algo transitório, finito, que tem fim, algo que apenas existe. O espírito, para eles, era considerado, era compreendido como algo eterno, perpétuo, perene, que jamais deixava de ser. A identificação dos antigos era com o espírito, com o eterno, diferente de nós que nos apegamos a tudo o que é passageiro e com isso nós sofremos, pois o apego àquilo que é ilusório, que é transitório, nos causa sofrimento quando das suas perdas. Com base nessa concepção, a natureza humana, para ser plena, necessitaria expandir sua consciência, utilizando-se dos meios manifestados, elevando o domínio da mente para aquilo que é de ordem metafísica. Ou seja, o homem então se realizaria mediante a manifestação daquilo que é próprio do plano espiritual, ou seja, a expressão perfeita do espírito no mundo manifestado. Para encerrar, vale ressaltar que a percepção de que o homem é constituído por diversos corpos, desde os mais densos até aqueles que não possuem formas, ou seja, que são sutis, está presente nas mais diversas culturas. Vejamos a seguir, então, alguns exemplos dessa concepção nas culturas grega, cristã e islâmica. Se você gostou do nosso conteúdo, dê o seu joinha, curta, comente e compartilhe. Ajude, faça com que essa mensagem chegue a mais pessoas. Se ficou alguma dúvida, nos deixe aqui nos comentários ou nos mande um e-mail. Teremos prazer em respondê-los. Até ao nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Aranawa.